advogado. Que mais que a gente tem aí, gente? O Marco Paulo está abrindo um negócio também diferente de pesca. Paula da Iner sempre participa de todas. Estúdio de arquitetura. Show! Então, beleza, galera. Já começamos aqui a gravação do nosso webinar. Para a gente começar, queria pedir, Gui, para você se apresentar para a turma. Qual que é a sua experiência? O que você traz aí para a gente hoje de bagagem? Só para a gente entender um pouco melhor todo mundo. Vamos lá. Legal, perfeito. Sou um comunicador, sou uma pessoa que trabalha com comunicação em diversas formas, já há bastante tempo, já desde o início de carreira, quando comecei com comunicação jornalística, comunicação direta, diria, né? Formei em publicidade e propaganda, fiz especialização em comportamento de consumo, então fui para a área de comunicação para vendas, trabalhei com publicidade durante muito tempo. E nessa fluidez, nessa inconstância da vida, conheci a Perestroika em Porto Alegre em 2010, aproximadamente. Comecei como aluno da Perestroika e fui convidado a fazer parte desse time maravilhoso, daquele time maravilhoso, né? E daquela experiência que o Vini acabou de citar, que foi uma experiência de inovação fortíssima no Brasil, com grande alcance. Eu tive a honra, o privilégio de fazer parte de toda a jornada a partir de 2010, 2011, chegando inclusive a Brasília, né, com a Perestroika, e esse foi o último formato de comunicação no qual eu me aprofundei, no qual eu me dediquei, que é para a educação, né? Educação também é uma forma de comunicar, também tem base em linguagem, e aqui fiquei. Porque já tenho até pela relação com família, né, com um gosto pela educação e vejo a importância, o propósito de educação na construção de sociedade, na construção de civilização, que são assuntos que me interessam muito. Então, fiz parte da Perestroika durante 8 anos e desde o ano passado estou como um profissional autônomo, trabalhando em educação corporativa, mas também buscando alguma outra área de atuação dentro de educação. Então, também super interessado em ouvir vocês, em saber o que está rolando para ver como eu posso engatar relevância aqui, encaixar algumas informações de relevância aqui. Show, seja muito bem-vindo, prazer aí te conhecer. A gente vai ter um bate-papo muito rico. Fulinha, fala pra gente. Eu devia ter ido primeiro para não passar vergonha, né? Mas vamos tentar pegar esse vácuo aí do Gui. Eu, diferente do Gui, não tenho formação em comunicação, embora muita gente já, enfim, tenha uma identificação por causa da LUC com a minha atuação em comunicação. Eu, na verdade, sou administrador de formação ou de não formação, porque até hoje eu tenho lá uma discussão com a ANB sobre a efetiva formação. Mas o fato é que eu trabalhei numa Câmara de Comércio, numa associação multissetorial de empresas, que é a maior fora do Sistema S do Brasil, é a Anshan. Trabalhei lá por quase 7 anos e nessa experiência eu tive tanta oportunidade de começar a minha trajetória aí de mercado de trabalho, mas também tive experiência de beber de muitas fontes, né? A Anshan, por ser multissetorial, me deu a oportunidade de conviver com empresas de absolutamente todos os setores ao longo desses 7 anos. E no final da minha passagem pela Anshan, eu tive o privilégio de trabalhar muito perto de um conselho de empresários muito forte, que na época era presidido pelo presidente do Conselho da Uzi Minas. Então, Anshan foi para mim o que eu sempre falava isso lá para o time, né? O que um MBA não me entregou pelo fato de eu não fazer o MBA, né? Foi uma formação mais in loco e eu sempre tive essa vontade de ser empreendedor, mas quando entrei na Anshan eu sabia que eu precisava aprender muito. Uma das grandes vantagens lá é que as regionais acabam atuando com muita autonomia. Então, depois de 7 anos naquele ecossistema, eu entendi que estava na hora de me arriscar como empreendedor. Perguntei na época para o meu ex-chefe, que é um grande amigo, um grande querido, Fernando. Perguntei, cara, você acha que eu estou pronto para empreender? Ele falou, não, mas vai lá. E encontrei ele tem mais ou menos 1 ano e meio para ele voltar a falar, viu como você não estava pronto, mas foi bom tu ter ido e realmente não estava pronto. Mas em 2014, mesmo sem estar pronto, eu me juntei ao Lucas e ao João na LUC. Eles tinham criado a LUC já há 3 anos, eu fui o terceiro sócio.
E desde lá eu tenho feito um trabalho na Look de intraempreendedorismo muito forte, né? A gente passou por um primeiro processo de mudança estruturante na Look, que eu tive a oportunidade de atuar bastante. Quando a gente quebrou a Look em 3 agências, naquele momento eu fui ser, junto com o Renato, que é sócio nosso até hoje, o fundador da Look Feel Lab, que até hoje é uma das principais agências de branding aqui em Brasília, de consultoria de marca. E depois também acabei me tornando aluno, acho que foi 2015 ou 2016, que eu deixei de ser um Pérez Virgem, e acabei me apaixonando também por esse movimento de educação empreendedora, educação criativa, que a Perestroika protagonizou como parte do movimento, e acabei dentro da Look também criando o que a gente chamou de Look Feel Talks. Foi nosso primeiro passo fora de comunicação. A Look Feel Talks nasceu como uma escola livre também, e acho que foi uma escola livre para quem virou aluno, mas principalmente para quem teve a oportunidade de trabalhar nela. E 2 anos depois da gente aprendendo, apanhando e acertando na Look Feel Talks, a gente teve um movimento estratégico nessa escola, onde a gente recebeu 2 novos sócios, uma Cotidiana, aceleradora de empresas, e o segundo a Spot, que é tradicional aí no mercado de gestão de pessoas de Brasília. Então, hoje a gente tem uma parte do que foi a Look Feel Talks, que é a atual A Caixa, Escola do Presente, onde a gente segue aí como escola livre, mas tentando ser uma resposta mais clara às necessidades atuais e menos aquilo que a gente veio aprendendo da mesma forma, do mesmo jeito, desde a Revolução Industrial. Saí da Look Feel Talks como operação no meio do ano passado, e desde então tenho me dedicado a um trabalho de rede, efetivamente, onde o nome bonitinho que vai para o LinkedIn é um nome de inovação, mas que eu enxergo mais como pau para toda obra dentro de tudo que a gente está metido. Então, desde lá a gente acabou entrando na Moai, como você falou, né, Vini? A gente vem trabalhando bastante junto aí na Moai. Entramos em outras iniciativas, temos uma iniciativa com a turma do No Setor e com a R2, temos outra iniciativa fora a escola com a Spot e com a Coti, e hoje eu me considero aí um empreendedor em rede, que não deixa de ser, em algum nível, nova economia. É isso, assim como o Gui, espero que a partir desse repertório eu possa encaixar aí alguns aprendizados para a galera. Valeu! Show de bola. Bom, vocês que são os mestres aqui, né? Mas eu queria sugerir que a gente começasse explicando um pouco do que é economia colaborativa. A gente sabe que é um mercado extremamente disruptivo. Tiveram empresas que realmente mudaram a forma como nós vivemos, né? Tá aí Airbnb, Uber, o crescimento de plataformas como o Mercado Livre. Uma economia que democratiza o acesso ao consumo de vários bens e serviços que antes eram até inacessíveis para boa parte da população. É uma economia também, dado coworking, que gera negócios, que é mais inteligente, que é mais democrática mesmo, né? E ela chegou para chegar a uma realidade, tem trazido muitos resultados. Então, enquanto vamos vendo as perguntas do pessoal, bora começar falando um pouco sobre o que é isso, o que é essa economia, como ela tem impactado nossas vidas e alguns cases aqui também do Brasil, como que vocês enxergam essa economia. Gui, faz as honras aí, meu querido. Eu acho que o Gui deu uma travada, é isso? Estão me ouvindo bem? Só para dar um sinalzinho aqui. Eu perdi o finalzinho do Vini aqui, a chamada, mas acho que consigo dar a introdução, pelo menos do que tinha imaginado. Fula, me ajuda aqui com o sinal se eu cair, por favor. Bom, sobre a economia colaborativa ou economia de compartilhamento, eu fiz até uma pesquisa essa semana para pegar alguns conceitos muito básicos, e sempre passa por questões sobre uso de recursos sem necessariamente envolver dinheiro, a troca, né? O uso de recursos que estão parados ou
que são obsoletos para algum determinado contexto e que podem servir para outros. Tudo isso foi muito ventilado e também, logicamente, muito interessante há alguns anos atrás, e hoje já cai até numa contestação de se realmente é uma economia diferente do que a gente está acostumado a viver, ou se é só um complemento, se é só um tipo de inovação dentro da economia que a gente está acostumado a viver. E aí, por isso, eu até tinha antecipado ao JP que gostaria muito mais de levar o assunto, ou pelo menos a minha explanação, para um outro universo que é menos do compartilhamento, que é importante, que acho que a gente já aprendeu a usar, né? Seja pelo uso do Airbnb, seja pela troca mais pura e simples entre alguns parceiros de negócios ou alguns vizinhos. Acho que a gente está num momento muito especial e muito único da nossa história e da história da humanidade, da civilização, que permite que a gente sonhe ou caminhe pelo menos um pouquinho mais a respeito de realmente um novo modelo de economia global, que envolva todos os negócios, que envolva todas as instituições, sejam elas de governo, sejam elas de corporativismo, sejam instituições, como dizer, enfim, como instituições sociais, culturais, religiosas e tudo mais, mas que leve isso para um lugar realmente mais de colaboração. Eu sou um entusiasta da perspectiva da gente ter uma economia mais holística e mais ecológica, que seja centrada na ecologia, não só pelo aspecto do meio ambiente ou né, entre parênteses, do greenwash, mas na referência ecológica de como as coisas são feitas, de como os problemas são resolvidos, de como os sistemas se criam e se reorganizam, né, a partir de um determinado problema, de uma determinada situação, para se estabilizar e para chegar num outro montante. Bem no momento em que a pandemia se instaurou no mundo, né, eu estava prestes a ter a cursar uma espécie de especialização junto da Schumacher College, que é uma instituição que tem essa intenção de trazer para a vista, para a possibilidade, um outro modelo econômico que complementa esse modelo econômico que a gente está vendo ruir cada vez mais, e nesse ano de 2020 com uma força que talvez a gente não imaginava. Um modelo centrado no capital, um modelo centrado no mercado, um modelo que usa de bases o crescimento infinito, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo tem em pauta crescer, todas as empresas, todas as instituições, as igrejas, todo mundo imagina no seu plano estratégico crescer, todo mundo imagina faturar mais, todo mundo imagina ser mais importante, e a gente cria assim um aspecto que, se parar para pensar bem, né, não funciona, não tem como parar de pé, né? O nosso modelo econômico também, que usa recursos de modo indiscriminado, que não colabora com uma distribuição tanto de riquezas variadas, aí falando da riqueza monetária, mas de riquezas variadas de uma maneira mais unificadora, ele é um modelo econômico com seríssimos problemas e que provavelmente não vai perdurar muito mais além do que já está acontecendo. Na volta, né, como essa especialização não aconteceu, e na volta para o Brasil, eu tive a sorte, a sincronicidade de encontrar um livro do Capra, o Friedrich Capra, Ponto de Mutação, que explana muito bem essa transição de um modelo econômico que é um modelo competitivo, de autorrealização, de crescimento indefinido, para um modelo que tem um equilíbrio com outros fatores, com outros tipos de valores que são mais cuidadosos, que são mais acolhedores, que são mais femininos, e no qual também se encontra a colaboração, certamente. E acho que, nesse sentido, nesse campo, na verdade, a minha contribuição é mais nesse... Voltamos? Voltamos. Travou bem na sua contribuição. Legal. Então, a minha contribuição tá muito mais para a gente olhar para esse lugar que é possivelmente um novo modelo econômico real, no qual a colaboração vai fazer parte como vetor de estratégia, não só no uso de recursos ou na troca, como a gente já aprendeu pela economia compartilhada, mas no qual a gente tenha colaboração sendo levada a outros níveis, inclusive fazendo com que a gente, no modelo ocidental, brasileiro, empreendedor,
tenha que reconfigurar entendimento sobre colaboração, tenha que reconfigurar, enfim, a cultura de como a gente entende e colabora de fato. Então, pretendo levar mais para esse lado e vamos ver se surge algum interesse e também, lógico, alguma possibilidade da gente ver isso aplicável hoje, em 2020, já que todos os empreendedores, empresários, todos os gestores estão com problemas muito específicos, desafios muito específicos, no qual colaboração também pode ajudar. Então, vou tentar fazer essa costura entre essas duas esferas. Valeu, complementando aí um pouquinho do que o Gui trouxe, tentando falar menos, mas uma parte que ele ainda não trouxe. Eu acho que o grande perdedor nessa lógica que a gente tem de nova economia global é exatamente a atração da economia que nos trouxe até aqui, que é a competição, né? A gente está entendendo, sendo obrigado a colaborar em função da pandemia, né? Eu tive um convite para compartilhar pela Spot lá no LinkedIn o que a pandemia ensinava. E para mim a pandemia, ela mais do que ensinar várias coisas, ela gera urgência de várias coisas. A gente ganhou urgência de colaborar, a gente ganhou urgência de cuidar mais um dos outros, a gente ganhou urgência de ter uma visão mais empática e mais humana dentro das nossas organizações. Só que tudo isso já vinha sendo um pouco discutido, né? Já tinha a turma da biomimética lá para um lado, já tinha uma turma da economia circular lá para um outro lado, tem um monte de movimento no mundo de amplitude, de expansão de consciência que propõe uma economia mais inteligente e mais baseada em interdependência em detrimento da independência, né? Enquanto a gente tem poucos que são extremamente independentes porque estão montados em rios de capitais, a gente também tem uma parte gigantesca do mundo que tem uma dependência visceral de governos e de programas assistencialistas, que, na verdade, quando a gente enxerga que todos somos um e que o coletivo se sobressai ao individual, não faz muito sentido. É isso que o Gui falou, essa conta do crescimento individual ad eternum, ela tem um momento que ela não fecha, né? E tem um depoimento, agora me fugiu quem é que colocou isso, foi também no LinkedIn que eu peguei, mas que eu achei muito interessante, que a gente vem lutando muito para achatar a curva da pandemia. E talvez se a gente tivesse lutado mais para achatar a curva da diferença de renda, a gente estivesse muito mais preparado para lidar com a pandemia. Lá na LUC, assim que a gente teve a quarentena declarada, a gente colocou que a nossa principal prioridade para esse momento é não ter que demitir nenhuma pessoa em função da crise. E isso reverberou super bem dentro da nossa equipe, por óbvio, porque está todo mundo com medo, está todo mundo vendo os amigos, os parentes, os primos serem demitidos e tal. Mas isso porque a gente é bonzinho? Não, isso porque a gente acredita que o nosso negócio é bem mais forte, baseado numa relação de interdependência, sabe? E a gente tem feito algumas opções aí, já trazendo um pouco de uma resposta, né, de como colocar isso para os negócios. A gente tem feito algumas leituras de como que o nosso negócio consegue trazer mais no seu racional de decisão a interdependência. Não é porque a gente quer ser o hipster bacaninha, porque a gente acha que os negócios baseados em interdependência eles vão ter mais vida no longo prazo. Acho que é isso. O Gui já foi muito completo na explanação, mas queria complementar com isso. Legal. A Márcia aqui também tá contribuindo, perguntando se você já até respondeu, né? Que sim, a pandemia vai gerar um acelerador nesse modelo aí colaborativo, né? Despertou muita coisa nos empresários e eu acho que até surgiu um efeito de um sentimento da sociedade como um todo de que uma percepção de que nós estamos nivelados, está todo mundo junto, né? Porque como a pandemia não escolhe ninguém, o pessoal está tendo que todo mundo fazer a sua parte, todo mundo contribuir, então você está enxergando isso de uma forma maior. E vou passar para vocês a pergunta do Rafael aqui. Ele perguntou as expectativas de tempo para ocorrer uma virada significativa para esse modelo mais colaborativo aí do que individualista e predatório.
esse tempo ele é difícil de responder, né? Meu pai mesmo trabalha numa grande organização privada, gigante, todo mundo conhece, não vou citar nomes, mas ainda dentro de um modelo extremamente hierárquico, daquele que o diretor ainda chega xingando o funcionário, humilhando. Enfim, eu acho que essas empresas não têm mais espaço, né? E acho que não conseguiria dizer uma data exata, mas já está acontecendo, né? O que vocês acham? Eu vou, eu vou num comentário breve sobre o que a Márcia trouxe aqui primeiro, você pontuou também, Vini, tá? Que é muito interessante o que a gente está vivendo hoje também de aspectos simbólicos, né? A pandemia e toda a confusão que ela está trazendo, né? Essa reorganização que ela está trazendo, tem vários desses recados de novas eras, né? Tem várias dessas coisas que estão incluídas, né? E a colaboração é uma delas, sem dúvida nenhuma, né? A gente se vê num lugar de ter a nossa liberdade individual diminuída, né, em função de uma colaboração maior, não é algo muito comum na nossa vida, acredito, né? E usando de novo aqui uma persona que é ocidental, que é brasileira, né? O brasileiro culturalmente tem, logicamente, muito de um ponto de partida, né? O ser humano como um todo tem colaboração como um dos seus valores, né? A competição e a colaboração fazem parte, todo mundo tem. Mas alguns aspectos de sociedade, de civilizações, fazem com que alguns povos ou culturas sejam mais colaboradores, que tenham um potencial colaborador maior. E eu acredito que a gente no Ocidente, o Ocidente que sempre primou pelo liberalismo, pelas liberdades individuais, né? E no Brasil, por a gente nunca ter, talvez, enfrentado uma grande guerra, por a gente não ter desastres naturais que acontecem e que dependem do poder, né, de colaboração, a gente talvez tenha uma noção de colaboração muito menos apurada do que os orientais têm, do que os chineses têm, do que os estados que existem já há muitos mais anos do que o Brasil e que já passaram por dificuldades como guerras, como desastres naturais têm. Então, também a pandemia está trazendo esse aprendizado ao brasileiro, que é da colaboração, que é de entender que a sua liberdade individual não é tudo no mundo, né? De que há um sistema maior, como o Fula trouxe, né? Mais amplo, mais cheio de pecinhas, que é interdependente. Então, certamente a pandemia está acelerando aprendizado e tentativas de como a gente se tornar mais colaborativo, não só em nosso próprio benefício, que esse também é certamente um engano quando a gente fala de colaboração, né? Porque imagino que muitos de nós entramos numa perspectiva da economia colaborativa já imaginando de como é que eu vou fazer que os outros colaborem mais comigo, né? Tendo foco naquilo que é o meu objetivo e como é que eu vou fazer os outros colaborarem mais comigo, o que já é um desvio, né? Porque a colaboração ela tem justamente mais a ver com a interdependência, a maneira como esse valor flutua num campo maior. Para além disso, e aí para a segunda questão, eu perdi quem trouxe aqui, deixa eu ver se eu recupero rapidinho. Acho que foi Rafael. Rafa, obrigado, Vini. Rafa, a pergunta do tempo, assim, qual é o tempo da inovação X? É sempre a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente sabe de muitas inovações que são precisas, a gente sabe mais ou menos, né? Se há muito estudo, há muita noção de para onde estamos caminhando como sociedade, o que tipo de transformações vamos ter, mas para empresas, para grandes ou pequenas empresas, o tempo de adaptação ele é realmente muito precioso para, se eu começar a implementar uma ideia que ainda não está pronta, que ainda não está madura, que não vai ser reconhecida pela sociedade muito cedo, eu talvez tenha problemas de continuidade, talvez tenha problemas com a minha empresa. Se eu deixar para muito depois, eu talvez tenha problema de ficar atrasado. Então, essa questão é sempre muito difícil, né? Quando começar? Mas uma das coisas que eu acho que pode ser legal ao orientar isso uma autopercepção, é se perguntar se você quer ser um empresário, um empreendedor que está agarrado aos dogmas do passado, aos dogmas que já são absolutamente obsoletos e que a gente só não deixa para lá porque funcionam, porque geram emprego, ou se você quer ser um empreendedor que está contribuindo com uma nova sociedade, com uma nova civilização, com uma sociedade que está aprendendo com as coisas que a gente está vendo e que vai reaplicar. Eu acho que essa pergunta é interessante porque se você quiser ser essa pessoa que está contribuindo para o futuro,
para uma nova era, para uma construção nova, você vai passar a encontrar formas de adaptar o seu negócio, a sua vida, para esses novos valores, independente do timing, se é correto, se vai gerar mais riqueza ou não. Então, acho que essa é uma questão importante e eu me vejo muito nesse lugar de, não, eu quero fazer parte dessa galera, dessa construção, dessa nova forma de ver e de viver o mundo e a vida. Sim, eu tinha um professor, Gui, de teoria da decisão e também um grande mentor meu chamado Homero Reis. E ele falava o seguinte para mim, que nós não somos seres racionais, somos seres emocionais que usamos da razão para explicar nossas emoções. E a emocionalidade do ser humano está diretamente relacionada ao social, ao pertencimento, à causa, né? E nessa pandemia, uma das grandes estratégias, uma das grandes sacadas que as empresas tiveram é que para que ela gere conexão com o seu cliente, o sentimento de pertencimento com o seu time, elas precisam estar muito alinhadas dentro de um propósito maior do que o fazer dinheiro, do que o produto, do que o serviço. Então, quando a gente fala um pouco de economia colaborativa e a empresa tem uma causa social que conecta as pessoas na emocionalidade dessa causa, você acaba colhendo resultados muito, muito legais, né? A gente tem um caso de um membro nosso da Somebody Love, né? Que ele tem uma marca de roupas e um dos grandes ativos dessa marca é a comunidade que ele chama de tribo, que são milhares de pessoas que participam, colaborando do que eles acham que deve ser feito, como que vai ser a próxima linha, qual que é o material, o que eles esperam. Então, você vê que o ser colaborativo te conecta, né, com as pessoas e faz com que a sua empresa tenha um propósito maior do que ela mesma, de tal forma que ela ajude a sociedade. Tanto internamente, como o Fula falou, numa cultura de estamos juntos, numa cultura de que as decisões são tomadas juntos, de que são um time, quanto socialmente, né? Acho que ninguém se inspira numa marca mais que não tem esse tipo de conexão, esse tipo de visão. Fula, quer complementar também, Gui? Cara, eu quero aproveitar um pedacinho da fala do Gui, um pedacinho da tua fala, né? O Gui trouxe essa percepção de que colaboração não é fazer os outros colaborarem com o meu projeto. Eu achei do caralho, porque é simples e explica muito bem. E tem muita gente nesse momento querendo ser colaborativo, vendendo o que sempre vendeu e doando 10% para uma ONG que combate alguma coisa em algum lugar. E, cara, assim, isso tem uma roupagem de colaboração, mas colaboração, para mim, é quando você consegue sair da tua necessidade do centro e entender que a necessidade do coletivo está no centro. E aí começa a, talvez, não fazer tanto sentido ir por essa linha, quando você fala, eu vou tomar licença para discordar da tua fala, que eu conecto com a do Gui, que a pandemia é igual para todo mundo. Do ponto de vista da vulnerabilidade para a doença, sim, mas a pandemia ela é muito mais suave para quem está com a geladeira cheia, né? E aí a gente volta para a lógica de distribuição de renda. Quem tem uma casa de 30 metros quadrados com 8 pessoas lá dentro e geladeira vazia, não consegue cumprir quarentena, não tem jeito. E é provavelmente a partir dessas pessoas que a gente vai ver o esgotamento dos sistemas de saúde. Não vai ser a partir das pessoas que estão em casa com seus salários garantidos e com a geladeira cheia, conseguindo respeitar a quarentena, né? Tem um amigo lá do Nordeste, uma pessoa, um produtor que me ligou, pô, eu achei muito foda o Fome de Música que a R2 lançou, parará, vamos pensar em alguma coisa pelo Nordeste, parará. Eu, cara, você tem que entender uma coisa muito importante quando você quer fazer um negócio desse no Nordeste, que é o seguinte, a gente não consegue doar emprego, velho. Sabe? Doar comida é importante, resolve o problema agora, mas a gente não consegue doar emprego. Então, é algo além dessa roupagem de colaboração que a gente precisa e que tem a ver com essa percepção do coletivo. Uma coisa sobre os negócios, pegando aí a pergunta que alguém colocou, acho que foi a Ludmila, pode não ter sido, mas um negócio muito interessante sobre negócios pós-Covid ou pós-início da quarentena, né? Porque o pós-Covid a gente nem sabe quando que ele vem, que é o seguinte, o que era valor antes da gente entrar em quarentena mudou.
Valor agora é diferente, porque o mundo pede coisas diferentes. Quando você tem uma mudança rápida e brusca em valor, a gente tem um negócio muito importante que é os líderes, eles perdem um pouco de distanciamento dos novos entrantes. Quando o valor se ressignifica, nem o líder, nem o novo entrante está habituado a entregar aquele novo valor. Então, esse é um momento que eu vejo, sim, que a gente pode empreender e ter menos dificuldade para acessar o que os líderes, em geral, conseguem bloquear em termos de barreira de mercado, porque, de novo, o valor que a gente estava acostumado a gerar, ele já não entrega e a gente está obrigado pela pandemia a ter que gerar outra espécie de valor para sair do outro lado como coletivo. Joia, excelente sua colocação. Gui, se não tiver nada para agregar, posso seguir para a próxima pergunta aqui? Vamos seguir, vamos. Temos perguntas, então é bom que fica mais dinâmico. Então, beleza. O Marco Paulo que fez uma consideração. Gui, vou apostar em uma área bem nichada, pesca e turismo na Amazônia. Dentro da ótica da experiência do pescador com marcas e branding de referências internacionais na pesca. Dentro da ótica de experiência de pescador com marcas e branding de referências internacionais. Ele tem o desafio de capacitar o staff dos barcos, hotéis e das pousadas. Ou seja, ele está na Amazônia, tem um público e ele tem que capacitar essa galera para entrar nesse mercado, para receber o público estrangeiro, inclusive. O staff seria um diferencial dentro do negócio, pois não adianta a pessoa entrar na operação e não conseguir comunicar, se expressar e adentrarmos as necessidades dos clientes. Esses treinamentos seriam fora da temporada de pesca. Meu desafio é acreditar que posso fazer a educação à distância com o público da classe mais baixa. Faz sentido lives, infoprodutos por WhatsApp, algum outro meio digital? Distância seria um gargalo? Como seria a economia colaborativa com a capacitação social da região? Inglês básico, capacitação das necessidades, desafios do nosso público-alvo. Legal. É complexo responder sem entender muito melhor o contexto, né? Poderia colocar questões mais, assim, de primeiro nível, assim, né? Mas alguns pontos que podem ajudar nesse sentido da pergunta do é o Bruno, né? Que está fazendo? Não, o Bruno mandou a última. Enfim, Marco Paulo. Marco, Gui. Dessa última pergunta. Marco, obrigado. Marco, eu acho que você trabalhando com população indígena ou com população que é ribeirinha ou com população que tem uma vulnerabilidade, né, tentando manter aqui também o nosso eixo de colaboração, você tem a possibilidade de trabalhar com os públicos que acredito que no Brasil estejam mais acostumados com colaboração. Oi. Tá rolando, Gui. Senta o Tá dedo. rolando? Ah, legal. Mexi aqui para saber. Estava dizendo que o Marco tem a possibilidade de trabalhar com públicos brasileiros que entendem colaboração em outro nível, né? Acho que as populações que têm mais vulnerabilidade, as populações que têm menos recursos, né? São muito mais acostumadas aos mutirões, à ajuda, a contribuir com o vizinho na construção da casa e depois receber contribuição e colaboração para, enfim, né, algum problema que tenha acontecido dentro do seu quintal, qualquer coisa assim. Acredito que, da mesma forma, a população indígena, ribeirinha, já há colaboração no gene dessa galera, na maneira como essa galera opera, muito mais desenvolvida do que, acredito que a população dos grandes centros, né, que os empreendedores, em geral, assim, né, do que, enfim, acredito que a gente mesmo aqui que está aqui nessa essa possibilidade de saída, uma riqueza que você tem. E aí, lógico, se você não tem como estar lá, buscar formas de estar presente mesmo assim vai sempre ser importante, levando em consideração sempre
de que talvez aquelas pessoas tenham algumas necessidades básicas, como, por exemplo, acesso à internet, a usabilidade de ferramentas como Zoom, e que também isso vão ter que fazer parte do seu treinamento. E, para além disso, eu diria também nessa contramão, que você, estando nesse lugar, né, num lugar que também, sendo a Amazônia, parece ser essa meca da pesca ou dos recursos que são hídricos, a minha dica seria: tenta aprender também, não só pensar no aprendizado de mão única. Acho que você, na troca, vai ter muito a receber informações que vão nortear a maneira como você deve fazer, ou pode ser melhor para fazer aí o seu ou modelo de negócio, ou então só essa parte da especialização funcionar melhor. Legal. Fula, alguma contribuição ou vamos seguindo? Acho que está muito bem respondido. Acho que o principal ponto é colocar a necessidade das pessoas que estão lá no centro e não deixar só a necessidade do negócio. Se o driver for ensinar a turma, mostrar para eles, fazer eles entenderem, parará, de acordo com o que eu imagino do meu negócio, eu vejo mais dificuldade. Eu acho que tem um trabalho que é entendê-los e, do ponto de vista da necessidade deles, o que eles precisam para que, em algum momento, eles estejam prontos para atuar numa coisa como essa, por livre, espontânea vontade, entendimento, contextualização e inclusão social, que no caso dos treinamentos aí também não deixa de ser uma inclusão digital, mas isso é difícil falar como resolver se a gente não conhece a necessidade deles, que é o principal ponto. Show. Então, vamos seguindo aqui. A Paula da Iner tem uma pergunta. Paula Iner tem uma pergunta que é: como podemos trabalhar de forma colaborativa com os clientes? Como a cocriação se encaixa? Alguma ideia para o setor educacional? Também algumas coisas básicas aqui, tá, Paulo? Acho que, primeiro, colaboração, ele é um recurso importante. É um erro entender colaboração como uma forma de você acessar alguns recursos que talvez você tivesse que pagar por eles, mas você faz de uma outra forma. Como, por exemplo, ao invés de eu pagar pelo treinamento da minha equipe, eu vou buscar aqui uma permuta, uma parceria, alguma coisa que faça com que eu diminua o recurso dinheiro e faça acontecer com colaboração. Esse é um erro clássico, porque colaboração também é um recurso. Se você usa da colaboração de algumas pessoas, de alguns setores, de algumas empresas, você precisa devolver na mesma medida, você precisa ser colaborativo na mesma medida. Então, não dá para entender colaboração só como uma forma de eu receber colaboração e não estar no mesmo nível operando colaborativamente, porque também tem que ser um recurso entendido quase como o dinheiro da minha empresa, onde eu vou investir colaboração e o que eu preciso receber de volta para isso. Então, acho que esse é um entendimento que é importante. E um segundo ponto que eu acho que é importante nesse aspecto de colaboração e de como engajar para a colaboração é que, entendo pela minha experiência empírica, que as pessoas que necessitam de colaboração, eu gostaria de ter colaboração para treinamento de equipe, aprimorar comunicação, enfim, para digitalizar a minha empresa, qualquer um que for o seu desafio. Quando você está buscando, abrindo para a colaboração de outras pessoas, você precisa ser a liderança. É muito importante para quem precisa receber colaboração ser muito claro sobre aquilo que precisa receber como colaboração e ser um norteador de engajamento. Se você tem uma amplitude muito grande, você não sabe como as pessoas vão colaborar com você, as pessoas também não vão entender como colaborar com você. Então, ao buscar colaboração, norteie sabendo o que você precisa, sendo bem específica, né, e ajudando, inclusive, no processo de colaboração das outras pessoas. Não só esperando, né, não só de maneira passiva, achando que a colaboração vai chegar ou vai funcionar por si só. Tem que ter essa atuação de quem está no centro, né, ou quem está demandando a colaboração para organizar e para gerar engajamento de quem pode colaborar com você. Eu acho que um segundo ponto aí, complementando o Gui, é importante você olhar não só o que você precisa de colaboração dos outros, mas como você colabora com o outro, né, num sentido mais prático de complementariedade. Não adianta você buscar colaboração de quem ou com quem você não consiga fazer, como o Gui falou, colaborar na mesma medida, né? Porque aí fica vazio, fica uma via de mão única e você não consegue sair do outro lado. A gente tem uma experiência de colaboração em educação já há 4 anos, que é com a R2 Produções,
em um curso que a gente faz, que é o Transpiração. E desde o início a gente tem essa percepção complementar, e eles sempre foram um cliente nosso, como vários outros que, enfim, a gente trabalhava na via clássica de ser contratado e faturar dinheiro, enfim. Mas a gente entendeu, cara, vocês têm aí um know-how que é gigantesco sobre eventos, que a gente, mesmo fazendo 10 anos de evento, a gente não vai ter, e a gente tem de indicar um know-how que, da nossa experiência para a sala de aula, também é um negócio que, se vocês quiserem fazer, vocês vão demorar muito tempo para ter. E se a gente combina essas coisas? Né? Eu acho que o ponto alto da colaboração é onde você consegue usar o seu melhor, o outro consegue usar o seu melhor, e ambos conseguem ter mais sucesso do que teriam sozinhos. E não só você, e não só o outro. Excelente. Acho que foi muito bom aí, hein? Vamos para a próxima, então. Cassiana, vocês conseguem mapear as premissas do modelo? Isso é, alguns negócios que definitivamente vão morrer por não se encaixar nessas premissas? O Gui está meio travado, eu vou pegar a primeira fala aqui. Eu acho que, do ponto de vista do momento de mundo que a gente vive, é muito difícil usar essa palavra definitivamente, colocar como tal negócio vai morrer e ponto, né? A ideia de colaboração e de necessidade pela colaboração é clara, gigante. Estamos aqui 50 pessoas discutindo, mas vejam o debrief dessa manhã. Quem não assina esse newsletter, eu mega recomendo. O debrief contando o quanto que, em função da crise, as big techs, né, o Google, Amazon, Facebook, Microsoft, quanto essas empresas estão ficando ainda mais gigantes e, vamos dizer assim, centralizando poder / recurso. Então, assim, definitivamente, eu acho que é uma palavra muito, muito, muito difícil para esse momento, mas a premissa, na minha opinião, para as empresas que vão ter médio e longo prazo, são as empresas que conseguem colocar no seu racional de decisão a interdependência, na sua forma de reagir aos inputs do mundo, porque a gente não sabe o que vem por aí. Né? O que a gente sabe? Que quando a gente está efetivamente colaborando e comprometido um com o outro, não só com o nosso sucesso individual, a gente tem mais perenidade, a gente vai mais longe. Isso, para mim, é uma das premissas, mas eu não vejo agora uma capacidade de falar, ó, isso definitivamente acabou. Excelente. Acho que já respondeu a pergunta, então vamos seguir aqui para a Cassiana. E ela fala, Cassiana, não, desculpa. Isso é o que a gente acabou de responder. A Paula perguntou. Oi? Posso fazer, Vini, deixa eu fazer um comentáriozinho, então. Beleza. Que eu pego... Eu não tinha pego a pergunta, mas vamos lá. Acho que cortou aqui, mas eu pego um pouquinho desse recorte que a Caco está trazendo, a Cassiana. Oi, Caco. E também com a fala do Fula como interdependência, e nessa utopia de um novo sistema econômico que seja mais interdependente, né, que contemple as questões de colaboração em outro nível, né, não só a competição, como o nosso mercado de capital e de desenvolvimento tem feito. Acho que há uma premissa básica, que é: a gente precisa reconstruir o sistema econômico de modo que se valorize as empresas que funcionem de modo ético, de modo integrado, de modo interdependente, e não ao contrário, que é como a gente opera hoje. Hoje o nosso sistema ele é tão atrapalhado, né? O sistema econômico mesmo, ele é tão atrapalhado, ele é tão está tão mal estabilizado, que quanto menos você contribui para o todo, seja pagando mal, seja usando recursos de forma errada ou criminosa, seja não se preocupando com a maneira como você está educando ou comunicando para a sociedade, você provavelmente ganha ganhos competitivos a partir disso, né? Seja na economia do salário, seja na economia de não comprar um recurso que seja realmente ecológico, ou, né, que possa ser sustentável, para usar um recurso que seja mais barato e que possa ser descartado
sem preocupações, você ganha diferenciais, você ganha diferenciais competitivos, vantagens competitivas que podem não funcionar em larga escala depois que se descobrir que você não é uma empresa que opera de modo ético, né, que não trabalha assim, para o bem comum, isso até pode perder força ao longo do tempo. Mas de início você ganha potencial competitivo sendo antiético. E a transformação do modelo econômico vai justamente para um lugar, ou pelo menos deveria ir, né, a utopia é essa, trazer para um lugar onde o modelo econômico consiga dar vantagens competitivas para quem entende a interdependência, para quem vai pagar salários justos, para quem vai empregar pessoas que realmente precisam, para quem vai usar recursos ou naturais ou sociais da maneira correta e também pagando aquilo que é preciso. Ou seja, à medida em que você é mais ético e prova nisso, você consegue ter dentro desse jogo econômico, né, no jogo com os estados ou em outros lugares, mais poder competitivo, né, seja de comunicação, seja de economia. A gente não sabe ainda muito bem, mas acho que essa é a troca da premissa, né? A gente sair do antiético como um diferencial competitivo, como um ganho competitivo, para o lugar onde as empresas mais éticas é que vão começar a sair na frente nessa corrida, né, nessa competição, enfim, a ter destaque em relação a quem não trabalha com ética como visor. Acho que essa é o caminho até lá, claro, ainda vai ser, enfim, atribulado. Aí, colaborando um pouquinho com a fala do Gui, assim, de novo, a pandemia ela gera urgência, sabe? A gente já tinha tecnologia para ser ultra transparente. E muitas vezes a gente não estava nem aí para transparência, porque não precisava. E quem acompanhou aí no sábado o episódio Gabriela Pugliese vai entender o que eu estou falando sobre ética e transparência, né? Esse nível de transparência, ver coisas que não eram responsáveis, a gente já via à torto e à direito. Como a gente tem uma urgência, então, para mim, a pandemia acelera muito esse movimento e tomara, viu, Gui, que em direção da utopia, mas para mim esse movimento ele é acelerado e a gente vai cada vez mais exigir, seja de pessoas, lideranças, influências, mas principalmente organizações, não só empresas, mas governos, OCIPs, ONGs, enfim. Gente, transparência não é para ser bonito. Transparência é para que a gente valide que aquilo é o caminho que o todo precisa. E, de novo, a pandemia gera urgência para a gente fazer o que o todo precisa. Excelente. Começa no dever de casa nas decisões que o empresário toma, né? Porque o discurso muita gente tem, mas na hora de contratar, de arcar com a responsabilidade, é diferente. E eu vejo como que a sociedade está mudando referente a essa questão ética, né? Ontem eu estava com um grupo de amigos, alguns deles empresários, e um deles me citou que tinha feito o pedido para receber aqueles R$ 600 do governo. O cara mora no Lago Sul. Quando isso aconteceu, o grupo inteiro que a gente estava fazendo uma call, o grupo inteiro olhou e falou, cara, você só pode estar de sacanagem. Ele foi escrutinado pelas pessoas. Então você vê que é um tipo de comportamento que mesmo o brasileiro, que antigamente tinha uma visão de que fazia o jeitinho, já não está tendo mais espaço, né? E são nas pequenas atitudes. Pô, peraí, você tem um acesso que você sabe que não foi feito para você, você usa uma brecha para pegar um recurso que você não precisa e que foi feito para ajudar quem precisa no momento de pandemia. Pô, aí depois reclama que o governo está com burocracia em excesso, enfim, uma coisa puxa a outra. Então começa nessas pequenas atitudes e na forma como a gente direciona dentro da empresa, né? Então vamos lá. A Paula está perguntando aqui que a economia compartilhada fala muito de mercado hiperlocal. E no mercado online, que pode ser global, como podemos fazer o brand building? Paulo, eu confesso, brand building, inclusive, não tenho muita familiaridade com o termo, tá? Então, acho que o principal indicador hoje, por um aspecto que o Fula trouxe, inclusive, né? Acho que há uma possibilidade grande do mercado consumidor prestar mais atenção nos seus mercados locais em detrimento de marcas globais.
prestar mais atenção em pessoas que estão produzindo, sei lá, aqui em Santa Catarina, ao invés de produzir na China, que estão produzindo aí em Brasília, no Distrito Federal, ao invés de ser nos Estados Unidos. Há uma possibilidade, isso a gente ainda vai mapear para ver o quanto que acontece. Mas sendo um mercado que você querendo fazer, é um mercado marketplace com ativos de Brasília, talvez já entre justamente nessa onda, né? Nessa questão de que, ok, a valorização do produtor, do empreendedor de Brasília pode ser importante, pode ganhar ainda mais força a partir de agora, tá? Então, pode ser uma boa experimentação nesse sentido. E aí, claro, se você está começando algo nesse ponto, acho que você precisa saber quem já está fazendo isso aí dentro do contexto local de Brasília, que é a própria Look and Feel, aqui representada pelo Fula, ou a Look and Feel Talks, que também é criação de Brasília e que também trabalha com empreendedorismo de Brasília. Já teve muitas iniciativas, seja do Piquenique ou da Avocado, né, do Made in Brasília, seja das lojas colaborativas como a Endossa, que também ajuda muitos empreendedores de Brasília. Então já há uma organização do marketplace local aí de Brasília que acho indispensável você conhecer bem para passar a fazer essa experimentação que parece ter tudo a ver com o momento. Então seria um gol forte do tipo, é isso, vai lá e faz. Eu acho que a gente acabou combinando aqui as perguntas da Paula e do Bruno. Vou tentar também cumprir as duas na resposta. Paula, eu vejo que a gente vai ter necessidade de se questionar sobre esse movimento intenso de globalização dos últimos 30 anos, bem em função dos mercados locais, como você colocou. Em 2008, na crise, não foi diferente. Subiram várias bandeiras de compre do local, não deixa a microeconomia da sua cidade, do seu bairro morrer. Agora tem várias campanhas acontecendo nesse sentido e, ao mesmo tempo, a Amazon nunca vendeu tanto, o iFood nunca entregou tanto, né? Todos os global players, vamos chamar assim, são muito fortalecidos. A gente vai passar por um processo de questionamento e, na minha opinião, o que tende, e aí partindo um pouquinho já para a pergunta do Bruno, o que tende a ser solução para olhar para esse espaço de marketplace, considerando os pequenos, considerando a microeconomia, considerando o seu bairro, é quem melhor conseguir colocar a necessidade do seu bairro no centro da sua solução. Porque quando a gente fala, eu quero montar um marketplace, será que eu estou mais preocupado em fazer um volume de dinheiro como a Amazon faz, ou será que eu estou mais preocupado em efetivamente ajudar os pequenos que eu estou enxergando que estão passando necessidade? Se a gente partir da necessidade dos pequenos, e aí tem uma série de ações acontecendo, a gente lá na Vai Bem está fazendo uma bastante inspirada no que a Heineken e a Ambev fizeram, de compre agora e consuma pós-quarentena. Só que a Vai Bem é uma marca daqui, local, com pontos de vendas que são locais e que tem um impacto microeconômico aqui muito mais diretivo do que quando a gente fala de uma Heineken que você não sabe nem qual fábrica está sendo produzida, mas que seguramente vai estar na gôndola do mercado mais próximo ou vai estar no Rappi promocionado a R$ 3,99. Né? A gente vai preferir comprar essa Heineken porque eu estou me sentindo ajudando, ou vai preferir comprar da Pulso, que está fazendo promoção para não ter que fechar as portas, entregando 3 chopps pelo preço de 2 na sua casa. Da Criolina, que abriu 25 espaços para clientes que queiram ter um growler em casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir da necessidade. Todo desenvolvimento de negócio, ele sempre parte de um problema. Se a gente partir do nosso problema, que é eu quero assumir uma posição de gigante, eu vejo menos long term para esse negócio. Mas se a gente partir do problema do pequeno, entender bem esse cara e efetivamente entregar uma solução para ele prosperar, aí eu vejo que esse negócio tende a realmente ter vida longa. Legal, excelente. Seguindo aqui, o Gui da Wall Pilates está dizendo que ele está oferecendo aulas de Pilates online para os alunos. E eles decidiram oferecer essa aula que é paga de forma gratuita para os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com a Covid.
Nossa dificuldade hoje está em acessar e divulgar para esses profissionais. Sinceramente, ele acha que é fantástica e de veras importante para esses profissionais, mas sabe que a dificuldade está em comunicar e alcançar mais pessoas. O que vocês sugerem para esse tipo de ação pegar fogo? Xará, eu vou quase complementar aqui os raciocínios anteriores, tanto meu quanto do Fula, pedindo um pouquinho de calma para o pegar fogo, que talvez esse não seja o momento de botar fogo em nada mesmo, né? Eu entendo a ansiedade de quem é empreendedor, eu entendo a boa vontade também de você ter um produto que possa ajudar um tipo de profissional hoje que está super sobrecarregado, mas talvez tentar incendiar, tentar colocar fogo, tentar divulgar muito, não esteja na hora correta, né? no solo fértil, porque a gente tem muitas outras prioridades, muitos outros desafios, muitas outras coisas acontecendo, né, no mesmo espaço. Então, meus primeiros conselhos é calma, assim, né, para entender que isso também não é o que vai dizer se o seu negócio funciona muito ou não, se você está colaborando ou não, não é só sobre isso. E em segundo, para também indicar, na mesma linha que a gente está falando do local e do menor, uma obra que pode ajudar essa ansiedade, né, de ser grande, de fazer chegar em muitas pessoas nesse momento, que é talvez justamente um dos pontos que faz com que a gente use sempre esses padrões competitivos em termos de economia. Há um livro que chama Small is Beautiful, né? Pequeno é bonito, que, se eu não me engano, é do próprio Schumacher, o aqui no começo, né, a Schumacher College, e que dá um pouco dessa noção de que a economia também precisa de pequenos protagonistas, né, de gente com pequenos negócios, com pequenos alcances, que façam a diferença dentro do seu universo local e que hoje pode estar muito melhor adequado a esse contexto que já é por si só super cheio de informação, super cheio de desafios e confuso, logicamente, nesse contexto. Então, segue forte, mas segue tranquilo e sem tanta perspectiva de ser grande, de chegar em muitos, porque talvez não seja o momento. Complementando aí o Gui, eu vou adicionar mais um nessa linha de bibliografia. Tem um livro que é um pouco mais antigo, que chama Pequenos Gigantes, que fala exatamente desse protagonismo de grandes negócios que optaram por ser pequeno para continuar sendo grandes negócios, não do ponto de vista de tamanho, mas do ponto de vista de entrega, de sociabilização, de impacto social e local. Guigo, tem um lance que eu acho que provavelmente vocês já até fizeram, mas que é perguntar para esse profissional o que é valor para ele nesse momento. Eu tentando me colocar um pouquinho lá no jaleco branco do enfermeiro ou do médico, eu imagino que, cara, se eu tiver 12, 14 horas por dia de hospital nesse nível de estresse, mesmo que eu entenda racionalmente que me faça bem chegar em casa e fazer um pilates, eu, na moral, não ia querer fazer um pilates. Talvez, para mim, seria muito mais valor se alguém entregasse um pilates para minha família enquanto eu pudesse dormir tranquilo. Né? O Gui fez aí o soninho. Eu não sei o quanto que esses caras podem, nesse momento, entregar e emocionar. O Vini falou sobre isso, né? Nós tomamos decisões racionais, mas somos seres emocionais. Eu não sei o quanto que, nesse momento, eles podem se colocar tão plenos a um ponto de, puta, eu estou estressado no limite, eu preciso do Pilates, eu vou chegar em casa, eu vou me organizar, vou botar meu tapetinho. Então, eu conversaria bastante com essa galera para entender, na perspectiva deles, como que você consegue gerar valor. E o Val Pilates, né, tem feito uma série de iniciativas. Teve aí a iniciativa do Gabriel, que correu a maratona dentro da kitnet, conseguiu, acho que foram 300 cestas básicas ou mais. Foi um negócio incrível. Eu acho que vocês, de alguma forma, já estão conseguindo fazer, pegar bastante fogo, sabe? Mas se o objetivo é atender o profissional de saúde, eu tentaria conversar o máximo que eu pudesse, com o máximo de profissionais possíveis e atender o que eles falarem. Eu não sei se vai ser por aí. Beleza, show de bola. E agora a gente tem a pergunta aqui da Bia. Ela fala: achei muito interessante o ponto da diferença do compartilhamento e da doação. Não é só sobre doação. Vejo empresas grandes, principalmente nesse momento,
tentando fazer algo, mas é doação. E economia compartilhada, como vocês falaram, é uma mudança no racional das lideranças e empresas. Não é sobre dar uma parte da renda para ajudar alguém, e sim ter faturamento/oportunidades em prol de um coletivo. Enfim, como isso pode ser provocado nas empresas grande/multiplataformas de forma prática? Onde começar, sendo que o que move é o grande varejo? Como vocês enxergam a economia compartilhada nessas empresas já estruturadas em modelos de negócio tão diferentes? Interessante, hein, Bia? Acho que a própria Bia já responde ali no começo, né? Já faz alguns comentários, mas para não fugir disso, para não fugir da pergunta, eu diria que a transformação econômica ela é questão de tempo, né? A gente vive numa sociedade, numa civilização que é, como dizer isso, né? Que vai se extinguir, assim como todas as outras, né? Como foi a civilização egípcia, como foi a civilização grega, enfim, todas as outras que, de certa forma, se basearam em algumas premissas durante muitos anos, mas tiveram essas premissas enfraquecidas pela evolução, pela maneira como segue o tempo do homem, da natureza e de tudo mais. A gente vai seguir esse caminho e essa era do uso de combustíveis fósseis, do capital sendo o principal vetor, ele está ganhando, ele deve encerrar e está ganhando cada vez mais sinais de enfraquecimento, né? A própria economia, a gente vê o quanto é mal estabelecida, né? O quanto está estabelecida sobre premissas que não vão conseguir se organizar para sempre. Então essa troca vai acontecer. Só que depende de muitos fatores, é muito difícil saber por onde começar, qual é a primeira. Depende dessa construção da nova civilização também a partir dos aprendizados que a gente está tirando dia após dia, aprendizados esses acelerados por essa situação que a gente nunca tinha vivido, né? Que essa geração nunca tinha vivido por conta de uma pandemia. À medida em que grandes e pequenas empresas, estados, instituições menores, digamos, como sociais, as culturais, as religiosas, de novo, estiverem todas em outros modelos, a gente passa a se reorganizar, né? Essa reorganização está acontecendo, mas vai se reorganizar com mais rapidez e acho que com mais solitude também para criar um novo modelo econômico. Tomara que a gente esteja vivo para ver isso acontecer. Assim, é uma das coisas que eu adoraria ver, um novo modelo econômico que vá valorizar a ética, que vá valorizar a interdependência, que vá valorizar todas as pessoas no mundo e não só quem tem acesso à educação ou à potencialidade empreendedora e tudo mais. Eu tenho essa vontade de ver isso acontecendo em vida. Talvez não seja tão rápido, mas acho que é do nosso papel aqui hoje também acelerar esses processos de mudança nas coisas que a gente pode fazer nas nossas empresas, nas nossas famílias ou nas nossas instituições nas quais a gente faz parte. Legal, complementando aí um pouquinho da fala do Gui, tentando contribuir com a resposta, Bia, eu vejo que existe uma ressignificação da empresa como equipamento social, sabe? A empresa, durante muito tempo, ela foi tratada como um equipamento que deveria, como objetivo primário, único e principal, gerar lucro para o seu acionista, né? Quando a gente ressignifica isso, espera aí, acionista, segura a onda, o mundo vai acabar se a gente continuar desse jeito, vamos colocar outras coisas aqui como nossa responsabilidade. Não é só gerar lucro, é recuperar o meio ambiente, é diminuir a loucura de diferença de renda que a gente tem, ter um uso mais responsável e mais inteligente dos recursos, reciclar e ter uma economia ou uma percepção de economia que seja mais circular. Quando a gente consegue entender o equipamento social com esses outros objetivos, as empresas devem ter esses objetivos, eu acho que a gente provoca 3 principais necessidades ou comportamentos, tá? A gente já falou de uma delas, que é a transparência radical. Quando eu tenho que gerar lucro para o meu acionista, em geral, ele é a única pessoa que vê com toda a transparência tudo que acontece dentro da minha empresa, né? Seja na forma de conselho, ou seja em empresa de dono, que nem o contador vê os números direito. Quando a gente tem que recuperar o meio ambiente e fazer pela sociedade, a gente deve reportar isso para todo mundo, para que a gente possa ser avaliado pelo nosso trabalho. Então, transparência radical. 2, autonomia, né? O papel da liderança
ele não é de definir para onde que a gente vai, ele é de servir e de instrumentalizar a sua equipe, porque ninguém melhor do que a equipe que está em campo para saber para onde que a gente tem que ir. Então, existe um exercício, na minha opinião, gigantesco, e aí, usando o que o Gui trouxe lá, nós ocidentais brasileiros estamos muito acostumados e muitas vezes acomodados na relação clássica patrão-empregado, cadeia de comando e controle lá de Fayol, que fede a mofo, mas que funciona em 70% dos negócios. A gente precisa começar a dar autonomia para as pessoas poderem trabalhar. E um último ponto que eu quero colocar, que eu vejo como importante, é exemplo, né? Além de serviço do ponto de vista da instrumentalização, as nossas lideranças têm que dar exemplo. Tem um cara que é bem ícone de capitalista e que tem reclamado muito disso, que é o Ricardo Amorim. Pô, a gente está aqui num dos maiores movimentos colaborativos que o Brasil já viu, por se tratar de um dos maiores desastres que o Brasil já passou, e até hoje ninguém falou nada em reduzir jornada e salário de servidores públicos, né? Os deputados não abriram mão dos seus salários. Então, assim, que tipo de exemplo que a gente tem? A gente tem o exemplo de que vem o meu primeiro e depois o resto se vire. E com esse tipo de exemplo, muitas vezes a gente vai ter esse comportamento replicado nas lideranças das empresas e esse comportamento replicado, então, na sociedade como um todo. Eu acho que passa aí por toda uma ressignificação. De novo, volta para a discussão do individual versus coletivo, entender que o equipamento empresa ele não é individual, ele é um equipamento coletivo. Todo mundo que contribui como empresa, em algum nível, de dentro ou de fora do contrato social, é dono também dessa empresa, pois tem a sua vida impactada por essa empresa. E a partir dessa percepção, eu entendo que a gente consegue ter os grandes mudando o seu modelo de negócio e partindo mais para uma linha de reconstrução e menos para uma linha de doar uma parte porque faz parte. Excelente, muito boa reflexão. Bom, pessoal, já são 11h10, aqui a gente extrapolou um pouquinho, mas o papo estava muito bom. Queria agradecer a todos que participaram e para a gente encerrar, algumas palavras finais aí do Gui. A gente tem o hábito também de pedir que vocês indiquem um livro que tenha feito diferença, um livro que vocês queiram indicar para a galera. Então, palavras finais e uma indicaçãozinha aí de alguma leitura para o pessoal. E aí a gente encerra aqui o nosso fórum. Vamos lá, Gui. Obrigado, viu? Combinado. Eu vou repetir o livro, tá? Com perdão aqui de fazer a mesma indicação, mas é porque foi muito sincrônico para mim, depois de ter voltado para casa, né? Eu estava explorando o mundo, me explorando, e essa pandemia fez com que eu retornasse para casa e de repente tivesse de frente com O Ponto de Mutação, do Friedrich Capra, né? Que é um livro que foi lançado em 82, ou seja, quando a gente estava nascendo. Eu acredito que talvez seja um dos mais velhos aqui. Eu estava nascendo em 83 e ele já em 82 mostrava como toda a economia que baseia a gente até hoje estava construída sobre pilares que não são sustentáveis, que devem ruir em algum momento e fazer com que a nossa civilização se reconstrua assim como aconteceu todas as outras. Então ele é cirúrgico ao explicar tanto o andamento das civilizações pelo viés econômico, como de identificar como de mostrar algumas coisas que a gente está vivendo realmente hoje, né, com esse caos da pandemia. Então, O Ponto de Mutação do Capra é certamente a obra que acho que mais vale a pena nesse momento, né? Por fim, para encerrar, e aí complementando como Fula, que fala das empresas como equipamentos centrais na economia, isso realmente é verdade. Eu acho que, para além de todas as outras instituições, que sejam estatais, culturais, sociais, as empresas, né, as instituições corporativas têm cada vez mais protagonismo no sistema econômico. Isso já acontece há muito tempo e hoje em dia, né, diria, talvez de um olhar um pouco mais anarquista, dizendo que elas governam o mundo. Eu realmente tenho essa crença. As grandes empresas governam o mundo e a transformação econômica passa também pela vontade delas ou pela adaptação delas. As grandes multinacionais, as empresas que produzem e faturam em escala gigantesca, isso tem influenciado
tudo e talvez seja um dos pontos a serem transformados na sequência, né? Na maneira como a gente vai dar continuidade a isso. E a gente, como mero cidadão, como mera pessoa, nesse contexto, né, gigante, tem pelo menos dois poderes muito fortes, que é o de consumo e o de comunicação. Né, o de escolher o que a gente vai consumir e de comunicar as coisas que a gente acredita ou das coisas que a gente confia que sejam as melhores para o mundo. Então, um olhar mais criterioso para o tipo de empresa que a gente está consumindo, o tipo de serviço que a gente está usando, o tipo de valor que a gente está entregando para determinadas empresas, é um grande poder que está na mão de cada um, né, que está na cabeça de cada um e que acho que a gente deve aprender cada vez mais a usar com responsabilidade e com o viés dessa construção mais colaborativa e mais interdependente. Então, esse seria o meu recado final. Assim, vamos usar esse tempo também que a gente tem em casa para reorganizar o nosso consumo, para reorganizar as nossas crenças a respeito das indústrias que fazem parte, das indústrias, das empresas, das marcas que fazem parte da nossa vida, para estar junto, para estar colaborando com as pessoas, com as empresas e marcas que mais estejam nesse lado ético e interdependente. Essa é uma possibilidade que todo mundo tem de casa. Então, vale aí como dica final. Pô, lindo demais. Obrigado. Fulinha. Foda, Gui. Eu vou para um livro um pouquinho mais antigo, que é de um romancista japonês, do Haruki Murakami. Depois a gente manda o link aí para a turma. Mas que é do que eu falo quando eu falo de corridas. Tá? E esse romancista, ele é também maratonista e ele, a partir da história dele, de como ele se relaciona com a corrida, ele passa uma mensagem que, para mim, tem tudo a ver com o espírito do tempo e com a oportunidade que a pandemia coloca na mesa de transformação econômica, que é, em projetos de longo prazo, o importante é o ritmo, né? A pandemia acelera o ritmo de muitas mudanças que são necessárias e cabe a gente não perder esse ritmo, né? O ritmo de ter mais ética, de consumir melhor, de ser mais responsável para todas as nossas atividades econômicas, seja como empresa, como consumidor, como contribuinte. Enfim, é um livro que acho que é mais light quando a gente está falando aí de um momento de pandemia, mas que diz muito sobre como fazer. As transformações não vão acontecer da noite para o dia. O importante é a gente não perder mão e não esquecer das transformações que a gente efetivamente quer construir. Então, provavelmente, o teu negócio que foi construído há 10 anos atrás não seja colaborativo total na semana que vem. Mas, de novo, em projetos de longo prazo, o importante é o ritmo, né? Se hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra coisa, depois você faz outra coisa, e você segue assim por 30 dias, você já fez 30 coisas, né? E ao invés de tentar consolidar ou implementar as mudanças a partir de hoje eu não faço mais isso, a partir de voltou a quarentena, meu negócio não faz mais aquilo. Cara, entenda que em projetos de longo prazo o ponto mais importante é o ritmo. Esse é o meu recado final. Quero agradecer bastante aí o convite da Moai, essa interlocução com o Gui, morrendo de saudade, mega aula. Para quem não sabe, galera, o Gui aí é um dos top 10 professores de economia colaborativa do Brasil. Então, todo mundo bota no currículo, no LinkedIn, como aula de MBA. Obrigado demais. Foi um prazer receber, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Fula também, acho que foi um papo riquíssimo, muito legal, estou muito feliz. E, gente, obrigado pela participação também. Contem com a Moai, estamos aqui para ajudar vocês. Nosso propósito é apoiar o empreendedorismo, começando por Brasília, tornar a capital mais empreendedora aí do país. Então, estamos com uma série de ações. Semana que vem tem vários eventos também de networking, conteúdo. Quem não conhece ainda e foi convidado por alguns dos nossos membros, pode bater um papo com a gente lá pelo nosso Instagram, @moaibrasil. Gente, foi um prazer receber vocês. A gente se fala até a próxima. Obrigado, bom dia a todos.